5,31, né, pessoas por metro quadrado. Então aqui cabe uma pessoa a mais e um braço a mais, né? Que aumentou 0,16, 0,14, né? Então dá para pôr um braço ali. Saudações ensinantes, pessoa querida. Tudo bom com você? Eu espero que sim. E estamos aqui para mais uma app, né? Uma aplicação prática. E essa aplicação prática, ela também é uma espécie de aplicação política, né? Por quê? Porque nós estamos aqui, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo no dia 8 de setembro, né? Um pouquinho depois das 10 horas da noite. E ontem foi dia 7 de setembro, independência do Brasil, né? O aniversário do bicentenário da independência do Brasil, né? Não é uma data qualquer, é uma data bem redonda, né? São 200 anos de independência. E, como é comum aconteceu, né? Vários aí encontros, eventos, né? Aglomerações ao longo ao redor do Brasil. E eu, sendo aqui um paulistano, né? Nascido e criado, eu tenho aqui acesso fácil à Paulista, né? Então, eu sempre ouço ali, né? Foram não sei quantos milhões, né? Quantos milhares, não sei quantas milhões de pessoas passaram na parada LGBT, né? Que acho que é a parada LGBT, né? Que é a parada gay. Ou então, foram não sei quantas milhões de pessoas na virada cultural, né? Ou então, na virada do ano, né? No Réveillon e tal, não sei o que. Então, a gente sempre vê um monte de números acerca aí dessa avenida, mais especificamente dessa avenida quando ela recebe pessoas desse tipo de evento. Então, quantas pessoas cabem na Paulista, né? Esse já é, inclusive, o título do vídeo, né? Dessa nossa app. Quantas pessoas, né, cabem na Paulista, né? Então, vamos lá, ó. Antes de mais nada, né? Quantas, né, pessoas aqui, uma elipse, e já vi por que também, né? Uma elipse, né? Deixa aqui o círculo também, vocês vão ver para que vão servir esses caras, né? Então, quantas pessoas cabem na Paulista? Não sei. E como é que eu vou fazer isso? Muito simples. A Paulista, ela existe, né? Obviamente, por favor, né? Ela tem dimensões, não é? Então ela tem, por exemplo, comprimento, largura, sei lá o que, né? É mais comprimento e largura, obviamente, né? Mas, né, tem as falas, dá para fazer um volume ali, mas é bem específico, que não vai ser o caso aqui. Mas, para os nossos fins, o que importa é o que está na superfície dela. E essa superfície é uma área, né? Agora, que área? É um círculo? Não. É uma elipse? Não. Ela é um retângulo, né? E ainda caiu retinho. Ela é um retângulo que pode ser considerado como retinho. Ela não é exatamente assim, né? Quem já andou por ela sabe que ela tem ali uma curvinha pequena, né? O ângulo da curva é pequeno, mas não é uma reta, né? Não é uma reta. Então, a nossa Paulista, sendo ali um retângulo, ela já pode ser considerada como realmente, né, o próprio retângulo, que é uma figura geométrica bastante conhecida. Então, o que ela é? Ela é um retângulo. Um grande retângulo. E o que o retângulo tem, né? Bom, ele não tem volume, né? O volume dele tende a zero, né? Desculpa, a altura dele tende a zero. Então ele tem comprimento, que é o lado maior, e largura, que é o lado menor, né? Então a gente pode já começar com isso. Então aqui, ó, comprimento, e depois a gente põe largura, né? Primeiro vamos deixar no comprimento. Bom, como é que eu meço o comprimento? O comprimento até que é fácil medir, né? É fácil fazer aí uma aproximação muito fiel, muito fidedigna, ou então consultar na internet. Como eu falei, né? Eu faço acesso à Paulista e também tenho carro, então eu posso pegar, como eu fiz, o meu carro e percorrer a Paulista. E o que eu fiz? Peguei meu carro, zerei ali o marcador de viagem, ali, o trip, né? Zerei ali na pracinha, bem em frente ao shopping, lá, o Shopping Paulista, se não me engano, Pátio Paulista, alguma coisa assim. E aí, zerei esse cara, fui até a ponta e voltei. Nesse mesmo ponto. Que ela tem um retorninho ali, né? Na Consolação, ali antes da Consolação. Né? E, inclusive, né?
Aqui é o Pátio Paulista, que é o shopping, né? Aqui tá um pedaço, logo antes, né? Bem no começo, tá o Paraíso, né? E depois tem a Consolação, né? Que aqui se brinca, né? Aqui em São Paulo, que a Paulista é que nem um casamento, né? Começa no Paraíso e termina na Consolação, né? Enfim... Enfim, há casamentos, eu já vi alguns, que na verdade começam na Consolação e terminam na Consolação, né? Há casamentos que começam no problema e terminam no problema, né? E às vezes é bom que terminam, porque às vezes não terminam, continuam. Então nascem no problema e estão aí ainda no problema. Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, né? Quando muito, né? Mas enfim, piadas à parte... O que importa é, o comprimento dela é fácil medir, a largura nem tanto. Eu não vou me arriscar a pegar uma fita métrica daqui para lá, porque eu sei também 5 metros, esquece, não dá, esquece. Tem ciclofaixa, esquece, não dá. Então, o comprimento dá. Então, o que eu fiz? Né? Eu fui e voltei ao mesmo ponto. Fazendo isso, eu encontrei 5,2 quilômetros numa medição. Na segunda medição, por incrível que pareça, eu encontrei 4,9. Por que você fez duas medições? É porque na segunda medição eu fui ver as adjacências, né? Que querendo ou não, ela é uma rua, né? Uma avenida, perdão, e ela tem adjacências, ela tem cruzamentos. Inclusive não são o mesmo número, né? Não é o mesmo número de um lado que do outro, né? Um lado tem a mais que o outro, né? Interessante isso. Mas o que importa aqui, né? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que importa aqui, as medições que eu fiz foram dessas. Foram 5,2 km e 4,9 km. Lógico, né? Eu fui e voltei. Então você tem que cortar esse número pela metade. Então seria aqui, né? Se eu pegar o número maior, né? Para caber mais gente, né? Para errar para mais, ou seja, é no mínimo tanto. Aliás, é no mínimo um valor. Não, pera, qual seria? É para realmente acertar, né? Para cercar melhor. Olha, eu posso considerar que tem esse número de pessoas aqui. Por mais que tenha menos, é bom considerar que tem um pouco mais, né? Então aqui a gente pode diminuir isso aqui pela metade e encontrar, eu vou pôr em metros, né? 2.600 metros. Pegar uma medida maior. Mas, quando você pesquisa pela internet, você vai se deparar aí um documento da CET, que é o Boletim Técnico 48, que vai te informar que é uma avenida que possui 2.500 metros. Eu vou me utilizar desse valor aqui, porque ele é o valor oficial. Não vou usar o 2.600. Por quê? Porque eu também marquei do 4,9. Então, a minha medição não é muito confiável, né? Ela é doméstica. Ela é caseira. Aqui não, aqui é profissional, aqui é o governo fazendo, etc. Né? Então, esse valor aqui é muito mais confiável. Então, vamos usar esse valor como sendo aí, né, o nosso comprimento. Aí, vamos fazer a largura aqui. Vou pôr um pouquinho mais para trás para ganhar espaço. Como eu disse, a largura, para fazer essa medição de forma doméstica, ela é impossível, né? Ela é, pelo menos, aí, muito perigosa, né? E perigosa e inconveniente, né? Para ficar medindo aí na Paulista ou coisa assim. Então, nesse mesmo documento, nesse mesmo parágrafo, né? Que inclusive, eu vou até colocar aqui o item que ele é, para você buscar direto lá, ó. É o 2.1.3, tá? Você vai logo ver, é logo o comecinho, né? Desse capítulo 2 aí, tá? Aí o capítulo 1 é aquela introdução, apresentação do documento, sei lá o quê. Né, o 2 já começa na parte das medidas e tal, né, na parte material da coisa. E aí, nesse documento, ele fala o seguinte, olha, que a Avenida Paulista, né, possui 2.500 metros de extensão e possui duas pistas de 12,6 metros cada. Veja que pista é cada lado dessa via, né? Então, tem a mão indo para cá, que tem 4 faixas, aliás, tem 2 pistas e 4 faixas, mas aqui ele está falando de 2 pistas só. E essa largura é de 12,6 metros. E a volta, né, tem mais 12,6 metros. Então, a largura, a gente já pode falar assim, ó, ela é 2 vezes 12,6. Mais um canteiro central. De quantos metros? 2,4. E mais? Mais calçadas amplas. Aí complicou. O
que é calçada ampla? Dá para pôr calçada ampla aqui e fazer um número? Não, né? Calçada ampla aí é, quando muito, uma expressão, né? Mas ele deve estar, né? Ele deve estar não, né? Mas ele está se referindo aí a uma largura do passeio, né? Então, nesse mesmo, né, na próxima frase, ele fala assim, olha, tem essas duas pistas e tem esse canteiro central, e ele tem uma largura de passeio que apresenta 10 metros na maioria dos casos. Ah, então vamos lá, ó. Então ele tem 10 metros na maioria dos casos, não é em todos os casos. E aí ele fala, olha, tem um máximo de 22 metros em frente ao Parque Trianon e 6 metros entre as ruas Bela Sintra e Consolação. Lá perto aqui, né, onde eu fiz o retorninho. Ah, então ele tem essa aqui na maioria dos casos, esse aqui num caso único e esse aqui também num caso único, né? Esse sendo menor, obviamente, esse sendo maior, e esse aqui a maioria dos casos. É a média? Não sei. Não sei. Não sei. Pode ter 15 metros aqui? Pode. Pode ter 11 metros aqui? Pode. Pode ter 8? Pode. Pode ter 5? Não. Não pode, porque no mínimo é 6. Pode ter 25? Não. É no máximo 22. Então tem alguma coisa entre 6 e 22. Mas na maioria dos casos é 10. Mas, como a gente está fazendo uma aula mais completa, esse é o meu objetivo, vamos fazer as contas todos? Vamos. Olha, se eu pego 12,6 vezes 2 mais 12,40 mais 10, né? Primeiro aqui eu vou até escrever quanto eu tenho aqui, né? Só para a gente ter em mente. 27,6 metros. Pode fazer a continha aí, tá? Então é 27,6 mais 10, que vai dar 37,6 metros. Mais 22, que vai dar 49,6 metros. E mais 6, que vai dar 34,6 metros. Então tem uma dessas larguras. Qual largura que eu pego? Qual largura que eu pego? Inclusive, eu não preciso nem pegar nenhuma delas. Eu posso não pegar nenhuma delas, né? Não é isso? Esse número real? Não. Porque na maioria dos casos. Esse número real? Não. Porque é um caso só. Esse número real? Não. Porque é um caso só também. Então, existe algum número real? Não. Então, eu posso escolher qualquer um? Posso. Dadas as condições, como eu quero errar para mais, né? Como eu quero errar para mais, eu posso arredondar isso aqui para 40. Porque eu pego esse 40, né? Então eu vou até escrever aqui, ó, 40 metros. Por quê? É um número exato, facilita as contas e é um número que representa um pouco a mais, né, da maioria dos casos. É um pouquinho a mais. Se tivesse sido 38, com 40 também dava para encarar. Então 40 é um número interessante, 50 é um número exagerado, 30 é um número ruim, é um número baixo, vou errar para menos, né? Então eu não quero errar para menos, eu quero errar para máximo. Na melhor das hipóteses, eu tenho esse número, ou menos, entendeu? É isso que eu quero fazer. Então, a nossa paulista, ela vai ser esse retângulo aqui, que eu vou desenhar aqui, que tem 2.500 metros de comprimento por 40 metros de largura. Aí, qual que é a área que eu estou imaginando aqui? Imaginando, né? Construindo, né? Ó, a áreazão, né? O azão vai ser um vezes o outro, né? Eu vou escrever aqui de novo. 2.500 vezes 40 é a mesma coisa que 25.000 vezes 4, né? Então dá 100 mil. Não é isso? Então a área da Paulista é essa aqui, ó. 100 mil metros quadrados. Esse é o número que eu vou usar. 100 mil metros quadrados. Aí agora a gente vai ver as adjacências, né? Que são ali os cruzamentozinhos que vão fazer parte aí da Avenida Paulista, né? Porque o comício, o show, a manifestação envolve essas ruas, né? Essas ruas não são fechadas, né? Ainda bem, inclusive, né? Mas a gente vai fazer na outra folha essa análise também. Beleza? Então, por enquanto, a gente tem uma área de 100 mil metros quadrados. Agora a gente vai ver, vai ver quanto eu vou poder somar isso aqui. Agora a gente vai ver as adjacências. E que são essas adjacências? São as ruas que vão cruzando a Paulista, né? E como a Paulista tem um canteiro central,
Nem toda rua necessariamente cruza a Paulista até, né? Cruza por completo a Paulista. Ela pode começar na Paulista ou então terminar na Paulista e tudo mais, né? Então tem umas aí, a gente já vê que a ida e a volta, né, são diversas, né? Então, já que eu já falei da ida e da volta, vamos para a ida. Na ida, eu contei 3 mais 3, né? Mais 5, ou se você preferir, né? Ao lado, né? De 3, ao lado de 3. Antes de eu continuar aqui, né? O que é esse 3? Ó, isso aqui é um cruzamento, né? Então é uma rua, né, ó, é uma rua cruzando a Paulista com 3 faixas. Ah, tá. Com 3 faixas, com 5 faixas, com 3 faixas, com 3 faixas, com 4, com 2, que é ali no MASP, tem uma ruazinha ali, com 3, com 3. Essas faixas todas, elas são oriundas, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cruzamentos. E elas somadas vão dar 3 mais 3, 6, mais 5, 11. Tudo isso aqui soma 44 faixas. Aí tem aquele retorninho, né? Tem realmente um retorno físico. Não precisa dar migué lá não, né? Ó, principalmente de madrugada, não precisa dar migué. Você vai seguindo aqui, né? Aí tem um retorninho. Nesse primeiro momento do retorninho, eu vi uma rua continuando aqui para a Avenida Doutor Arnaldo, sei o que lá. Aqui 3 faixas. E depois aqui, fazendo essa volta nesse ponto aqui, 2. Vindo lá, justamente da Doutor Arnaldo, aquela coisa toda. Então, esses 2 aqui são 2 cruzamentos com 5 faixas no total. Certo? E aí teve a volta, não é isso? Como é que foi a volta? Não é 2 mais 3 mais 3 mais 8. O que é esse 8? É a Brigadeiro. Ué, mas a Brigadeiro tá aqui, né? Que ela é bem grandona. Aqui ela tem 5 faixas, aqui ela tem 8. Como é que é isso? Ué, no lado da volta, né? Ó, aqui desse lado, aqui é o paraíso, lembra? Aqui é o paraíso, aqui é a consolação, né? O casamento, aquela coisa toda. Aqui nesse ponto aqui da Brigadeiro, tem uma ruazinha que tem 3 faixas, que acaba aqui. Então eu não incluí como se fosse um 3, porque não chega quase, né? Eu coloquei do lado da Brigadeiro, que é uma diagonal, uma coisa assim, né? Elas fazem assim, né? Ó, aqui tá essa rua com 3 faixas, aqui tá a Brigadeiro. Então ela não encosta aqui, na verdade ela acaba aqui, né? Está aqui, né? Ó, Paulista, né? A Brigadeiro, então ela acaba aqui nesse negocinho, um trevinho, tem um negocinho esquisito aqui. Aí eu coloquei essas 3 junto com essa 8. Podia ter colocado do outro jeito? Podia. Coloquei, não. Enfim, escolhas, né? Escolhas. 8 mais 3 mais 3. Aí, esse mundaréu de coisa aqui soma quantos cruzamentos? 1, 2, 3, 4, 13 cruzamentos. 13 cruzamentos. Quantas faixas no total? 2, 3, 5, 8, 11, 14, 45 faixas. Ah, tá, legal. Então aqui, ó, no nosso total, o que eu faço? Eu vou considerar as faixas, né? Então são 44 faixas mais 45, dá 89 mais 5, 94 faixas. Cada faixa, quantos metros tem? Porque eu preciso achar um retângulo, né? Preciso achar uma coisa mais ou menos assim. Não é isso? Então, peraí. Então, ó, retângulo, eu vou considerar, então... Ah, peraí. Tem aqui, na folha anterior, eu tenho 2 pistas com 12,6 metros cada uma. Cada pista da Paulista tem 4 faixas. Então, se eu tenho 12,6 nas 4 faixas, eu tenho 3,15, né? 3,15 metros por faixa. Não é isso? Então, agora eu preciso saber a próxima medida, que eu tenho agora aqui, ó. Eu tenho 94 faixas
94 faixas, não é isso? 94 faixas de 3,15 metros. Agora eu preciso achar isso aqui. Por quantos metros? Ó, cada quarteirão aqui na cidade de São Paulo tem em média 100 metros. Então 100 metros é uma boa medida, né? 100 metros, porque não faz sentido, né? As adjacências são aqui, eu não preciso considerar muito mais do que isso, né? Não faz sentido eu ir para mais do que isso, não é isso? Então, eu considero cada medidinha dessa aqui como 100 metros. Tá bom, né? Então tem 100 metros. Aí você pode se perguntar agora com bastante propriedade. E as calçadas? Você só considerou as calçadas da Paulista? Tá bom já. Isso aqui já é uma adjacência, isso aqui já não está lotado. Então eu vou considerar como se só fossem a rua. Só a rua está lotada. Na prática, as pessoas estão muito mais dispersas. Elas estão concentradas aqui, né? Bom, vou ficar aqui fazendo um monte de pontinho, vou ficar aqui até amanhã. Mas elas estão muito mais concentradas aqui na Paulista. A gente vai tratar disso já na próxima folha. Então, nas adjacências, elas estão mais espaçadas. Então, só a medida das ruas já é suficiente para a nossa estimativa. Né? Essa adjacência aí, se você parar para pensar, a adjacência também não faz parte, né? Ela é acesso, né? Ela só é o fluxo aqui, né? Ó. Só é o fluxo. Inclusive também para sair, né? Para sair depois aí. Tá? Então não precisa se preocupar com a calçada. Então, quanto dá essa conta aqui? Vamos lá. 29.610 metros quadrados. Ah, é muito? É um terço, né? É 30% lá. O negócio não deu 100 mil? Tá aqui, né? Ó, 100 mil para 30. Pô, eu aumentei 30% praticamente. Eu vou até colocar, né? Vou arredondar aqui, né? Vou fazer assim, né? Então eu vou considerar para cálculos um pouquinho mais, né? Justamente 30 mil. Então, somando-se essa área com esta, eu tenho 130 mil. Olha que interessante. E agora a gente vai ver o que é que a gente vai colocar, né? O que são esses pontinhos aqui, né? Que são justamente as pessoas que vai entrar em cena, né? O nosso querido aí, a nossa querida elipse e o nosso querido círculo. Pra gente ver o que eu vou fazer com esse negócio, tá? Mas isso aí é na folha seguinte. Então, vamos para ela. Agora vamos às pessoas, né? E vamos trazer aqui logo de cara o nosso querido, né? Os nossos queridos negocinhos aqui. Bom, o que é uma pessoa, né? Um ser humano, um animal... Não é isso que eu tô falando. O que é uma pessoa, geometricamente falando? Não é tão simples de responder, né? Mesmo porque também as pessoas aí variam, né? O número, né? A largura, o volume, a altura, o tamanho do pé, tamanho né? Das pernas e tal. Então isso muda. Mas o que é uma pessoa geometricamente? Eu sou engenheiro, por isso que eu também gosto de matemática, né? Então eu atuei na engenharia antes de atuar na psicanálise e antes de atuar na matemática como professor e tal. E eu me lembro que eu trabalhei com o pessoal do metrô e tal, né? E eu me lembro que lá a pessoa, ela era uma elipse. O que é uma elipse? Elipse é isso aqui, né? É esse círculo esticado. Não. Isso aqui é uma elipse, ou no caso uma pessoa. Ela não é o círculo. Não é o círculo. Não vou nem desenhar para não ficar, né, poluindo demais a folha. Ela não é um círculo, também não é um quadrado. Bom, beleza. Descobriu que ela é, né? Ela não é nem círculo nem quadrado. Ela é uma coisa esticada. E faz todo sentido, né? Porque os ombros da pessoa, né, a distância de ombro a ombro é maior que da barriga para as costas. Aí tem as mulheres têm os seios, né? Então, cada medida é uma medida. Na média é uma elipse, porque a largura é maior, né, do que o comprimento, né, no caso aqui a altura, né? Então, isso aqui é uma pessoa. Então, essa aqui é a nossa pessoa genérica. Agora, quais são as medidas disso? Aí é interessante o seguinte. Eu me lembro que eu já fiz a continha para saber quantas pessoas cabem no mundo. Isso aí vai virar um vídeo depois, mas mais para depois, né? Quantas pessoas cabem não, né? Qual é a área representativa dos habitantes, né? Do total de habitantes do mundo? Eu me lembrava que essa aqui, que eu deparei lá numa instrução técnica, que essa pessoa, ela tem, né? Essa elipse, né? Ela tem
um diâmetro maior, né, que é essa medida aqui, daqui até aqui, de 60 centímetros, que dá 0,6 metros. E essa medida aqui, né, o diâmetro menor, de 0,4. Por isso que não é um círculo, né? Porque se fosse o círculo, ambas as medidas seriam 60 ou 40, né? Porque, né? Não. Ela não muda, né? Você faz assim, ela não muda. Agora, isso aqui muda, né? Aqui muda. Então, a instrução técnica lá dos bombeiros, eles utilizavam essa aqui, né? Essas medidas aqui. Eu entrei na internet e vi que a instrução técnica 45 dos bombeiros, mais precisamente no item 6.2.8, diz o seguinte acerca da largura. A largura. Ó, as rotas, inclusive isso aqui, né? Esse aqui é do Corpo de Bombeiros, tá? Ó, Corpo dos Bombeiros, né? Aí ele diz o quê? Ele diz assim, ó, as rotas de fuga dentro do túnel da onde? Do metrô, que eu trabalhei no metrô. Então, vai aparecer a foto aí, você tem os trilhos à esquerda, você tem uma passarela, que é uma rota de fuga, em caso de emergência, né, ao lado dos trilhos e na altura do trem, né? Então ali, aquela largura, né, é um negócio assim de novo, mais uma vez esse retângulo, né? É o comprimento do túnel, que eu não sei qual é, porque não importa agora, mas a largura dele é essa largura aqui, 60 centímetros. No caso aqui, perdão, é 61 centímetros, é 0,61. Interessante, mudou um centímetro de lá para cá, que faz aí mais de 5, 6 anos que eu não trabalho com isso. Então os bombeiros atualizaram essa informação. Mas eu não encontrei essa informação aqui, qual é a distância da pessoa, né? Qual que seria a largura da pessoa, né? Melhor dizendo, né? Distância a gente pode até tomar das pessoas, mas a pessoa não tem distância. Então essa distância é 40 metros, que eu me lembro, que essa conta dá 0,24 metros. Não é isso? Metros quadrados. Mas calma. Então, para terminar de ler aqui, ó. As rotas de fuga dentro do túnel devem estar desobstruídas, com largura mínima de 0,61 metros na superfície da passarela utilizada como rota de fuga em emergência. Então ela tem que ter no mínimo 0,60 metros. No mínimo, não. Tem que ser essa tripa aqui, essa estria aqui, essa faixa aqui, de 60 centímetros de largura. E o comprimento? O comprimento não importa. O comprimento, na verdade, ele vai ser o tamanho do túnel, né? Então o comprimento não importa. Mas o que importa é o quê? Considerar uma pessoa como sendo essa elipse de largura 60 centímetros. E aqui, bom, não pode ser o mesmo. Senão seria um círculo, né? Então, e seria totalmente anacrônico não, né? Seria totalmente errado mesmo, né? Porque uma pessoa não é um quadrado, não é um círculo, ela é uma coisa esticadinha mesmo. A largura dela é maior do que o comprimento, né? E a altura também pouco importa, apesar que tem um número mínimo lá, mas isso aí para nós não importa, porque nós não estamos tratando de volume, nós estamos tratando, né, de largura, né, no caso da figura plana, etc. Então, a pessoa é considerada como sendo uma largura, como tendo uma largura de 60 metros, de 60 centímetros, 0,6 metros. E aí, a altura dela é 0,4. Faz sentido ter um tórax ali de 40 centímetros? Faz sentido. Então minha memória não está tão ruim. Né? Então isso aqui não é um círculo e isso aqui não é um quadrado, não é um retângulo, né? E a conta que eu falei, né? Eu falei há pouco aí, 0,24, tal, não sei o quê. É até interessante que eu vou fazer duas medidas para aproveitar a folha também e mostrar como faz diferença essas diferenças, né? Essas mudanças, né? Ó, se uma pessoa fosse um retângulo, assim como é a paulista, né? Ela seria um retângulo de 0,6 metros por 0,4 metros, né? Isso dá 0,24 metros quadrados. Tá, e daí? Bom, e daí é o seguinte, essa área é maior que essa. Só que essa área aqui, ela é mais interessante, ela é mais representativa.
Porque as pessoas não são completas nesse sentido, né? Então aqui você pode encaixar uma outra. Então você põe mais pessoas em 1 metro quadrado, porque cada uma tem 0,24. Aliás, porque cada uma vai ter uma área. Se eu pego 1 metro quadrado e divido por 0,24, eu vou ter, né, ó, vou até fazer aqui, 1 metro quadrado dividido por isso, eu vou ter 4,17 pessoas por metro quadrado. O que é 4,17 pessoas por metro quadrado? Olha, é uma pessoa, com 4 pessoas, sei lá, uma coxa, uma perna, sei lá, um braço, sei lá. Então é esquisito. Agora vamos ver sendo a elipse. Como é que é a área da elipse aqui? A área da elipse ela é parecida com a área de um círculo. A elipse tem um centro geométrico, pelo menos, e tem essa medida aqui. Isso aqui seriam os raios. Vou até ter que desenhar aqui o círculo, né? O círculo ele tem um centro e ele tem um raio. Essa medida e essa são iguais no círculo, tanto é que por isso que ele é um círculo. Essas medidas aqui são diferentes na elipse, por isso que ela é elipse. A gente vai entrar em mais detalhes dessas formas futuramente, né? Aqui não importa tanto, mas a área do círculo, né? A área do círculo é o quê? Ela é uma constante π vezes essa medida aqui que é o raio vezes essa que é o raio. Ah, mas não tinha negócio quadrado? A gente chama de R ao quadrado, mas é assim que a gente pode fazer. Enquanto que aqui ela tem um Rzão e ela tem um Rzinho. Então a área da elipse é o mesmo π vezes o Rzinho vezes o Rzão. Qual é o meu Rzinho? É a metade desse diâmetrozinho. Então, é π vezes 0,20. E a outra metade, que é o Rzão, é 0,30. Então, a área da elipse é igual a 0,1884 metros quadrados. Ah, é uma área menor. É uma área menor. E se eu diminuir, né? Diminuir não, né? 1 metro quadrado dividido por esse valor aqui, que é para saber quantas pessoas eu vou ter por metro quadrado. Vai dar o quê? 5,31 pessoas por metro quadrado. Então aqui cabe uma pessoa a mais e um braço a mais, né? Que aumentou 0,16, 0,14, né? Então dá para pôr um braço ali. Esse é o número de pessoas por metro quadrado que eu vou considerar. 5,31? 5,31. Ou só 5? Não. A cada 4 pessoas, aliás, a cada 4 metros quadrados você ganhou mais uma. Deixa 5,3 mesmo. Vai fazer para compensar ali as calçadas, aquela coisa toda, né? Vamos fazer essa conta aqui na próxima folha, para a gente finalizar e ver o que a gente pode refletir sobre aquilo, tá? Bom, então agora chegou a hora, né, de concluir. Então vamos às conclusões. Antes de mais nada, quanto tem, né? Qual é a área da Avenida Paulista? A área da Avenida Paulista deu 100.000 metros quadrados. Quanto foi a área das adjacências? 30.000 metros quadrados. E quantas pessoas nós vimos caber em cada metro quadrado, considerando uma pessoa, uma elipse de diâmetro maior 60 centímetros, diâmetro menor 40 centímetros, né? Então vamos ver, ó, 5,31, né? 31 pessoas metro quadrado. Sistematizo tudo isso. Quanto vai dar essa brincadeira aqui? 690.300 pessoas. Olha que legal. 690.000. Ah, pronto. Vamos considerar 700.000 pessoas. O que significa, né, essa informação de 700.000 pessoas na Paulista e adjacências? O que significa? Lembra, isso aqui é muito importante. Lembra que eu falei, né, a gente considerou a Paulista sendo pronto.
Então, essa aqui é a Paulista. Aí tem adjacências, né? Tanto na volta, que é no caso aqui, quanto na ida, não sei o que e tal. E aqui eu lembro que eu coloquei, né, 2 retornos, assim, que vão pra cá, inclusive. Eu vou por assim. Então aqui tá a Paulista, aqui tá as pessoas. Né? O que significa 700 mil pessoas na Paulista? Significa que eu bati uma foto na Paulista, tá aqui, ó, 700 mil pessoas na Paulista e adjacências, no máximo, e num momento só, num instante de tempo tendente a zero, que é o tempo de uma foto. Só isso. Agora, por que isso aqui é interessante? Porque entram e saem pessoas, não é isso? Então, quantas vezes eu posso ficar com pessoas entrando e saindo? Bom, aqui também, né? Mas aqui eu vou pôr só uma coisa aqui, pronto. Aqui tem os metrôs e tal. Quantas pessoas podem ficar circulando? No máximo, nem circulando. Imagina todo mundo parado, lado a lado, né? 700 mil. Ah, mas não tem o carro de som? Tem, é menos pessoas. Ah, mas não tem a banca de... Tem, menos pessoas. Ah, mas não tem um eventual bloqueio por alguma razão? Menos pessoas. Então isso aqui é no máximo num momento só de uma foto. Se você vê, ao longo de um dia, num evento X, passaram pela Paulista 5 milhões de pessoas. É plausível? É. Bom, 5 milhões é um número grande. É um número bastante grande mesmo, né? Mas 3 milhões é plausível? Plausível. 3 milhões é plausível? É 4 vezes isso. Ao longo de um dia, é plausível. Estão entrando e saindo gente. É isso aqui, é 700 mil pessoas. Se for um show de rock, né, um evento qualquer desse tipo de musical, né, de virada cultural, sei lá o que, é plausível ter 1,5 milhão de pessoas? Num evento, sim. Num show, não. Porque no show, essa dinâmica, né, de entrar e sair é muito menor. Você tem um monte de gente entrando, assiste o show e vai um monte de gente embora. É assim em estádio, é assim em teatro, é assim em qualquer evento desse tipo. Se for uma manifestação política, aí é uma coisa mais assim, entre e sai, e você tem ali, né, ao longo de um dia, tantos milhões de pessoas. Significa, por exemplo, que se o candidato X está lá, sei lá, o candidato X, ele está aqui no meio, aí esse candidato está lá, e aí os caras falam, imagina, eu vi milhares e milhares de pessoas. Viu, verdade. Significa que o Brasil inteiro vai votar no cara? Não. Não. Você pode falar, no máximo, 3 milhões de pessoas vão, né? Que nem lá, entraram e saíram ao longo do dia e tal. Aí teve 700 mil pessoas assistindo um comício, ele parado não sei aonde lá, falando por não sei quanto tempo, tirou aquela foto, 700 mil pessoas, ou seja, esse fluxo diminuiu ao máximo, não a zero, mas ao máximo, né? Ou que seja zero, vamos considerar que todo mundo está ouvindo o que o cara está falando. São 700 mil pessoas no máximo. Não pode ser mais? Não. Por quê? Não comporta fisicamente. Significa que todo mundo ali vai votar no cara? Muito provavelmente. Mas vai ter gente que está lá só por estar, que está acompanhando alguém, sei lá, que está chavecando alguém, está fazendo uma onda? Pode ser. Porque esse candidato, pode ser outro. Né? Ou não vou ficar dando uma vou falar de política. Pode ser o Bolsonaro? Pode ser. Pode ser que todo mundo vai votar? Pode ser. Mas pode ser que não. Mas o importante é que eu tenho no máximo 700 mil pessoas no momento do comício, e são no máximo 700 mil pessoas, mais aquelas 2 milhões que entraram e saíram ao longo do dia, né? Aliás, ao longo do dia não, antes do comício, que vão votar nele. 3 milhões de votos. Só isso. Em São Paulo. Só. Não é na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais de 10 milhões. Eu não sei quantos eleitores tem, mas enfim. Eu só posso dizer que nessa situação, nesse contexto, eu tenho ali, esse número aqui no imediato do comício, ali, com ele falando, né, com um candidato, que agora vale para qualquer candidato, né? Ele, o Lula, o Haddad, qualquer um, Dória, qualquer um. Vai ter no máximo 700 mil pessoas acompanhando aquele comício naquele dia, naquele momento.
E naquele dia teve mais gente passando, né? Pode chegar aqui, né? Aí, ó, vai, 3 milhões de pessoas, né? E por que é um número plausível? Porque isso aqui vezes 4 dá 2.800. Então, arredonda um pouquinho mais para 3 milhões. Né? 2 milhões e 800 mil, arredondando para 3 milhões. Então, ó, passam na Paulista umas 3 milhões de pessoas num dado evento. É uma estimativa plausível. Qualquer coisa muito diferente disso está errada. Para mais, para menos tudo bem. Para menos é aceitável. Para mais fica um pouco complicado. E no momento do laudo, né, no momento da foto, no momento do comício, do show, sei lá o quê, é 700 mil pessoas. E lembre-se, né? Lembre-se, tem as adjacências, que é 30%. Se eu fizer a Paulista pura, pô, a Paulista pura vai, PP. A Paulista pura dá 530 mil. Se for só na avenida, né? Só aqui, sem contar as adjacências, 531 mil. É isso, não tem o que discutir. É isso aqui, ó. Qualquer coisa menor do que isso, assiste o comício lá no momento do seu quê. Ao longo de um evento maior, de um evento mais badalado, como né, de fato é a parada LGBT e tudo mais, 3 milhões e pouco é plausível. É muito, muito plausível, muito aceitável. Agora, muito mais que isso aqui fica esquisito. Né? Fica estranho. Certo? Então acho que é isso, né? Ó, 531 mil puro, na Paulista pura, só na Avenida Paulista, né? Vai. Avenida Paulista. Pronto. Só ela, 531 mil. Com as adjacências, 700 mil. Né? Vamos arredondar, 700 mil. E num show, ao longo de um evento maior, né, de um festival, do Réveillon, sei lá o quê, 3 milhões, né? Vão e voltam, entram e saem, aquela coisa toda. Né? Eu acho que a gente pode falar isso, né, sobre a nossa querida Avenida Paulista. Tá bom? Tá certo? Então, é isso aí. Um beijo, tchau, até a próxima.